Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 6. Bons estudos! Oi! Depois dessas nossas aulas sobre fundição, você já deve ter aprendido muito sobre o assunto, não é mesmo? Muito bem, mas na teleaula de hoje, você vai ver como quase tudo que você aprendeu aqui pode ser processado pelas máquinas. Através da automação. Você vai ver onde é que o computador entra no processo de fundição, no projeto da peça e na construção do modelo, e ainda na fabricação do molde. E vai ver como funcionam as máquinas nas operações de vazamento. Então, preparado para encarar a automação na fundição? Então vamos começar vendo como foi que a automação apareceu nessa história. Se você é uma daquelas pessoas que acha que a automação é uma grande novidade, eu tenho uma novidade para você. A automação nas indústrias é o resultado de um processo que vem de uma longa data. Aliás, a própria linha de montagem já deve ter quase que 100 anos. É claro que a partir dos anos 50, quando o computador entrou nas fábricas, a automação ganhou um impulso e as máquinas da linha de montagem ganharam uma importante característica no processo, a flexibilidade. Com os computadores, ficou muito mais fácil adaptar os processos de fabricação às exigências do mercado. Você já tinha pensado como o computador é importante na indústria moderna? Então fique por dentro. Numa produção automatizada, qualquer mudança no processo é implantada com uma simples alteração no programa do computador. Isso economiza uma enormidade de tempo e de recursos. E por isso é que é tão importante você conhecer muito bem este novo amigo, o computador. O computador hoje em dia está presente num monte de processos industriais. E a fundição, como você sabe, não é muito diferente. Ele está presente no trabalho desde o começo, desde o projeto da peça. No projeto, o computador ajuda a gente a fazer, entre tantas coisas, a análise da resistência da peça que vai ser fundida. Ele ajuda a verificar a capacidade da peça suportar esforços, variações de temperatura e assim vai. E a gente pode fazer todas essas análises sem precisar construir um protótipo dessa peça. A geometria da peça pode ser considerada lá no projeto com a ajuda do computador, assim como a localização dos canais de vazamento e distribuição do metal pelo molde. Ananias, sabe que eu nunca tinha imaginado quanto o computador pode fazer na fundição? Olha, imagina que tem computadores que controlam a fabricação de modelos de fundição que são super complicados. O computador é realmente surpreendente, cara. Olha, eu sinceramente não imaginava que aquele trabalhão todo que a gente viu de esculpir madeira para fazer modelos... O que acontece é que às vezes o modelo é super complexo e o modelador tem que recortar e colar várias pecinhas pequenininhas. Agora, imagina só esse trabalhão todo automatizado. É verdade. A partir do desenho, dá para produzir um programa de computador. E esse programa é que vai controlar os movimentos da ferramenta ou da máquina operatriz computadorizada. Tudo bem, tudo muito legal. Mas onde é que o homem entra nessa história? Bom, o homem aparece no começo do processo para fazer o programa de computador. E depois no final para dar o acabamento, para caprichar na superfície do modelo. Porque isso as máquinas não são capazes de fazer. Quer dizer, pelo menos por enquanto. Quer dizer então que dá para fazer o projeto e o modelo no computador? E mais, dá para fazer um molde também. A fabricação automática de moldes acontece aqui, nessa máquina. Com ela nós podemos aumentar a produção e a qualidade dos moldes. Trabalhando com uma máquina como essas, o papel do homem passa a ser o de gerenciar a produção e dar manutenção a ela. Confira agora as funções dessa máquina. A máquina de moldagem tem a função de receber as caixas de moldagem, preencher as caixas com areia de moldagem, compactar a areia contra as paredes das caixas e contra o modelo.
posicionar os machos e fechar a caixa. Na verdade, as técnicas usadas na moldagem manual foram adaptadas para o processo automático. Assim como a gente usa socadores manuais, é claro, para acomodar a areia nas caixas de moldes, a máquina tem um funcionamento parecido, com a mesma finalidade. Só que aqui a prensagem é pneumática ou hidráulica. Quer dizer então que a automatização seguiu os passos da produção manual um por um, Ananias? De fato, para cada etapa do trabalho manual, o homem encontrou um mecanismo para substituir o seu trabalho pelo da máquina. E depois desenvolveu programas de computador para controlar as máquinas. Esse é o princípio da automação. Compreendeu, Caio? Isso quer dizer que o computador sabe tudo o que acontece e tudo o que não acontece com a máquina, é isso? É isso. Através dos seus sensores, ele pode saber como está o trabalho da máquina. Tá bom, então pelo que eu entendi, o computador é como se fosse a cabeça da máquina. É, como se fosse a cabeça. Claro que dentro do que ele está programado para fazer. O computador só faz o que está programado para fazer, ele não pensa. Mas eu penso e logo insisto. E o vazamento? Ele também pode ser automatizado? Claro que sim, Caio. Isso torna o processo muito mais seguro. A automatização do vazamento livrou os trabalhadores das altas temperaturas a que eles se submetiam nesse trabalho. E os livrou também dos riscos de acidentes que podem ser fatais quando se transporta metal fundido por controle manual em tarefa tão repetitiva. Depois da solidificação, os moldes são abertos e as peças retiradas. As caixas dos moldes voltam para a primeira etapa do processo. Os canais de vazamento e distribuição são tirados das peças fundidas e então começa o acabamento. No acabamento, muitas empresas já introduziram robôs industriais. Usando ferramentas abrasivas rotativas, os robôs se adaptam a uma grande variedade de geometrias de peças para rebarbar seus contornos com precisão e rapidez. Ananias, você lembra daquela aula de fundição sob pressão? Lembro sim, Caio. Então, como é que fica a automação de uma fundição sob pressão que trabalha com uma injetora? Bom, a automação da injetora pode ser feita sem computador. Como assim? Bom, a gente só precisa colocar alguns componentes elétricos para controlar os movimentos da injetora. É claro que a maioria das injetoras modernas trabalha com CLP. A CLP é controlador lógico programável. Isso, CLP é um computador de uma tarefa simples. Ele controla determinada máquina. Mas ele também precisa de um programa, né? É claro, ele tem que seguir uma sequência de ações que é colocada em sua memória. Assim é que ele envia as ordens para os motores elétricos e as válvulas hidráulicas e pneumáticas da máquina. Essas válvulas acionam os pistões, que por sua vez vão injetar o metal para o interior da matriz. As válvulas fecham e abrem o molde e realizam, junto com os motores, os demais movimentos da máquina. E para fechar o esquema, existem os sensores. Os sensores, como você sabe, são dispositivos elétrico ou eletrônicos que avisam ao CLP se as ordens estão sendo cumpridas à risca. Caso seja necessário, o CLP pode corrigir o desvio entre a ordem contida no programa e aquela executada pelas máquinas. O CLP corrige a distância entre intenção e gesto. Tá bom, mas o que ele pode fazer além disso para controlar o processo? Bom, ele controla a pressão de injeção do metal, controla a força de fechamento do molde, a vazão e a pressão do óleo lubrificante. Nossa, Ananias, controla uma pá de coisas, hein? Ele praticamente libera o homem da operação da máquina. O robô ajuda um bocado na fundição sob pressão, tanto nas injetoras de câmara quente quanto nas de câmara fria. E o processo de shell molding também pode ser automatizado? Claro que pode, Caio. No shell molding, ou seja, na moldagem em casca, como você já viu numa teleaula anterior, existe um único modelo metálico. É através dele que a gente pode produzir quantos moldes for necessário. É uma tarefa bastante repetitiva e, como toda tarefa repetitiva, aceita bem a automação. Me responde uma pergunta, por favor. O que a máquina de shell molding automatizada faz aqui nessa fábrica? Essa máquina existe um painel que, além do controle da temperatura, controla toda a sequência automática até a fase final da confecção da casca. Certo, outras máquinas, inclusive, controlam a cobertura do molde com areia automaticamente, é isso? De fato, existem máquinas que controlam até a extração total da casca sem a necessidade do homem. Obrigada. Outros processos, como a fundição de precisão, também podem receber uma mãozinha da automação.
Mas este é um assunto que você vai poder conferir depois no seu livro de estudos, quando for estudar e fazer os exercícios, porque agora nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como é que a automação entra na fundição. Você viu como os computadores comandam alguns processos. Viu como eles ajudam no projeto e construção de moldes. E viu quais são as máquinas automatizadas e até os robôs que operam em algumas fundições. E aí, galera? Deu para ficar por dentro do assunto? Pois muito bem, então está na hora de pegar o livro, estudar e fazer todos os exercícios. Aliás, não é preciso falar porque vocês já sabem. Assim como também já sabem que na próxima teleaula tem mais processo de fabricação, certo? Até lá! E então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós, do Telecurso 2000, queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas da sua casa, da sua empresa, da paróquia, do sindicato, da associação dos moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue uma caneta e anote que eu vou dar o endereço para você mandar uma carta com as suas impressões e sugestões sobre o Telecurso 2000. Pegou? Então anote. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20.001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta, bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.